Sofia estava ensinando Mateus, seu filho de 3 anos, a dar seus primeiros passos com muletas improvisadas. O Jardim dos Monteiro, geralmente palco de eventos de gala e almoços regados a champanhe, testemunhava um milagre silencioso. Cada pequeno avanço do menino, que os médicos haviam sentenciado a uma vida em cadeira de rodas, era um triunfo, uma quebra de todas as expectativas, e Sofia celebrava cada um com um sorriso terno, a alma repleta de uma esperança que mal cabia em seu peito. A cena era um bálsamo para sua própria alma ferida, mas a qualquer instante, a fragilidade daquele momento podia ser quebrada pela dureza da realidade que vivia. Alexandre Monteiro, o magnata da tecnologia, sentiu o ar congelar em seus pulmões ao observar a cena do portal da mansão. O menino seu Mateus, aquele que ele aceitara como eternamente preso à sua condição, movia-se. Cambaleava, é verdade, com passos incertos e vacilantes, mas movia-se sozinho, impulsionado por uma força que Alexandre jamais vos-orrou, ira. Um sorriso puro e desarmado iluminava o rosto de Mateus, a alegria infantil explodindo em cada músculo que se esforçava. A imagem era tão potente, tão inacreditável, que fez com que o mundo de Alexandre, construído sobre a lógica e o pragmatismo, desmoronasse em segundos, deixando-o em choque absoluto. O som do vaso de porcelana que Alexandre deixara cair se espatifando no chão, reverberou pelo jardim, estilhaçando não apenas o objeto, mas também o frágil momento de pura felicidade entre Sofia e Mateus. Sofia virou-se, o coração aos pulos, o rosto pálido ao ver a figura imponente do patrão, cujo olhar, antes vazio de dor, agora irradiava uma mistura de fúria e espanto. Aquele milagre que ela tecia em segredo, longe dos olhares julgadores, havia sido descoberto. O menino, assustado com o barulho e a tensão repentina, agarrou-se às muletas improvisadas, a alegria substituída por um temor que apertava o peito de sua cuidadora, prometendo um confronto inevitável. Na opulência da mansão, Monteiro, onde o brilho do mármore e o perfume exótico das orquídeas pareciam abafar qualquer som que não fosse o do luxo desenfreado, a figura de Sofia Souza, com seu uniforme simples, contrastava duramente. Aos 25 anos, ela era a imagem da resiliência, sua compaixão por Mateus era um farol, mas o medo de perder seu único sustento a assombrava. Ela, uma jovem de coração puro e olhar determinado, carregava o peso de um segredo, um passado doloroso que a conectava de forma tão íntima ao pequeno Mateus, que a cada passo que ele dava, era como se um fio invisível os unisse. Mateus Monteiro, o frágil herdeiro de apenas 3 anos, era uma flor delicada em um jardim sombrio. Sua vida, até então, havia sido confinada a uma cadeira de rodas, vítima de um diagnóstico que seu pai, Alexandre, aceitara como uma sentença inquebrável, ditada por médicos renomados e pela elite médica de São Paulo. Mas o olhar do menino, carregado de perguntas não formuladas, era um grito silencioso pela chance de uma podo, chivizuete, vida plena, de correr, de brincar, de ser uma criança normal. Aquela cadeira era mais que um objeto, era um símbolo de uma limitação imposta, uma vida que parecia estar sendo negada a ele. Alexandre Monteiro, aos 30 anos, era a personificação do sucesso e da beleza masculina, o solteiro mais cobiçado da capital paulista, cuja fortuna e poder eram lendários. Contudo, por trás da fachada de empresário implacável, escondia-se um homem refém da tristeza profunda pela condição de seu filho. Sua arrogância, forjada na riqueza e no controle, o impedia de questionar o que lhe era imposto, transformando-o em um peão, em um jogo de segredos e mentiras orquestrado por um círculo íntimo, onde a inveja e a ambição teciam uma teia invisível ao seu redor, da qual ele mal desconfiava. Sofia, o que significa isso? A voz de Alexandre rompeu, cortante como navalha, quebrando o silêncio atordoado. Como você ousa desafiar a ciência, as recomendações médicas? Sabe o perigo que isso representa para meu filho, para a saúde dele, para o futuro que tentamos proteger? Você está colocando a vida dele em risco com suas imprudências?
Seus olhos, antes chocados, agora queimavam com uma raiva contida, mas visível, que prometia consequências severas e imediatas para a empregada que havia ousado contrariar todas as ordens impostas pela família. Sofia apertou Mateus em um abraço protetor, o medo congelando suas veias, mas a determinação de seu coração pulsava mais forte. Senhor Alexandre, eu juro que não há risco algum. Mateus está seguro comigo. Ele me pediu para tentar. Aqueles olhinhos imploravam por uma chance, uma única oportunidade de sentir a terra sob seus pés. Eu não pude negar a ele essa pequena esperança. Não pude aceitar que ele vivesse confinado sem ao menos tentar. Eu o fiz por ele, pela felicidade dele. E veja, ele está conseguindo, ele merece essa chance. Alexandre a olhava, seus olhos fixos na expressão ferida, mas firme de Sofia. Pediu para tentar? Ele tem apenas 3 anos, Sofia. As recomendações médicas são claras. Mateus possui uma condição que o impede de andar. Isso é um fato científico. Os melhores especialistas do país afirmaram categoricamente que ele jamais daria um único passo sem ajuda. Como você, uma simples empregada, se atreve a questionar os anos de estudo e o consenso da medicina, colocando em risco a vida do meu filho com suas iniciativas perigosas e irresponsáveis? O peso das palavras de Alexandre era quase insuportável para Sofia. O medo de perder seu emprego, o único elo que a mantinha perto de Mateus, a sufocava. Mas, ao ver o sorriso do menino, antes vibrante e agora contido pelo pavor, uma força renovada a impulsionou. Ela o protegeria a todo custo, mesmo que isso significasse enfrentar a ira de seu patrão. Aquele momento, com Mateus em seus braços, era um lembrete vívido da conexão profunda que os unia, uma conexão que ia muito além dos muros daquela mansão luxuosa e impunha um dever inquebrável. Alexandre sentia o chão sob seus pés vacilar. As imagens dos médicos, dos diagnósticos peremptórios, do luto que ele havia sentido pela perda da mobilidade do filho, colidiam com a cena que acabara de presenciar. Mateus andou, deu passos, e o sorriso daquele menino era a prova mais contundente de que talvez o mundo que ele conhecia não fosse tão inabalável quanto parecia. A semente da dúvida, antes inexistente, começava a germinar em sua mente, plantada ali pelos passos vacilantes, mas cheios de esperança, de seu filho, e pela coragem insensata de sua empregada. Te comoeve esta história? Deixa o seu like e se inscreva. Seguimos. A tensão no ar era palpável, cortando o luxo da mansão como uma faca. Mateus, sentindo a mudança de energia, alternava o olhar entre o pai e Sofia, os olhos arregalados, sem compreender a batalha silenciosa que se travava entre os dois adultos que tanto amava. Para Sofia, cada segundo era uma eternidade de incerteza, seu coração batendo descontroladamente enquanto a mente procurava desesperadamente por uma saída, uma explicação que pudesse acalmar a tempestade iminente e proteger o menino de qualquer mal. A casa dos Monteiro era um santuário de riqueza, com sua arquitetura imponente e objetos de arte inestimáveis que refletiam uma vida de privilégios. Mas para Sofia, a verdadeira riqueza estava na simplicidade dos gestos, na pureza da esperança que ela via em Mateus. Seu lar verdadeiro era na periferia de São Paulo, onde a resiliência e a união da comunidade eram o maior luxo, um contraste gritante com a solidão dourada da mansão. Ela sabia que sua força vinha de suas raízes humildes, de onde tirava coragem para enfrentar qualquer desafio. Sofia carregava um segredo em sua alma, um passado doloroso que a impulsionava a buscar justiça em silêncio. Uma dor antiga que ressoava com a angústia de Mateus, conectando-os de uma forma que ninguém poderia imaginar. Cada um dos pequenos passos que ela ajudava Mateus a dar, eram também passos em direção a uma verdade que ela, por intuição, e por uma força que vinha de muito longe, sentia que precisava ser revelada. Ela tecia seu destino com fios de coragem, disposta a desvendar o mistério.
Alexandre observava o filho, ainda em choque. A imagem do sorriso de Mateus caminhando sozinho martelava em sua mente, confrontando cada relatório médico, cada consulta com especialistas. Ele havia confiado cegamente nos diagnósticos, em um sistema que agora parecia falho, ou pior, cúmplice de uma farsa. A tristeza que o aprisionava havia se transformado em um amargo pressentimento, um presságio de que algo muito mais complexo e sombrio se escondia por trás da condição de seu filho, algo que ele, em sua dor, nunca quisera enxergar. A mansão, com toda a sua grandiosidade, de repente pareceu um palco de intrigas, onde as cortinas se abriam para um drama há muito tempo encenado. Alexandre, tomado por uma inquietação crescente, afastou-se de Sofia e de Mateus, dirigindo-se ao escritório de sua falecida esposa. Algo o impulsionava, uma urgência em buscar respostas. Ele sentia que havia algo errado com todo aquele cenário. Havia uma verdade oculta, que insistia em emergir das sombras e de todos os disfarces, desafiando a memória que ele tinha da mãe de Mateus. Entre os pertences mais íntimos da mãe de Mateus, escondida sob uma pilha de livros antigos, Alexandre encontrou uma fotografia amarelada. Não era uma foto de família comum. Nela, uma jovem, assustadoramente parecida com Sofia, segurava um bebê recém-nascido. O coração de Alexandre disparou. Seus olhos percorreram cada detalhe, buscando confirmações, mas encontrando apenas mais dúvidas. A data no verso da foto, quase apagada, remetia a um período turbulento, a um passado que ele pensava ter deixado para trás, mas que agora batia sua porta com força assustadora. A imagem da fotografia girava na mente de Alexandre, conectando Sofia à sua falecida esposa de uma maneira impossível de ignorar, e Mateus, ao centro de tudo, era a chave para a verdade. O choque inicial de ver o filho andar havia se transformado em uma avalanche de questionamentos sobre o passado da família e o próprio nascimento do menino. Seria Sofia sua empregada, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida, o elo perdido que desvendaria camadas de um mistério oculto, manipulado por seu círculo íntimo de segredos e mentiras? O que mais estaria escondido sob o véu de tanto luxo e tanta mentira? Alexandre olhou para Sofia, que ainda abraçava Mateus, a expressão de pavor agora misturada com uma coragem indomável. Ele sabia que a descoberta daquela fotografia não era apenas uma coincidência, mas o início de uma reviravolta que prometia abalar as estruturas de sua vida e de sua família. O silêncio no jardim agora era pesado, carregado de presságios e da promessa de que as verdades, há muito enterradas, finalmente viriam à luz, desafiando a tudo e a todos. Alexandre sentia um frio percorrer a espinha, mais intenso do que o mármore gelado de sua própria casa, ao recordar a fotografia amarelada. A semelhança entre a mulher da foto e Sofia era perturbadora, quase inacreditável, um espelho do passado que se recusava a ser ignorado. Quem era aquela jovem desconhecida, abraçando um bebê com uma ternura tão familiar, tão parecida com a de Sofia? A data, há 3 anos, correspondia ao nascimento de Mateus, mas o que ela realmente significava? As engrenagens da sua mente, acostumada à lógica implacável do mundo dos negócios, agora giravam desordenadamente, tentando montar um quebra-cabeça que parecia deliberadamente sabotado, escondendo peças cruciais sob o manto de uma verdade conveniente, trazendo uma urgência que ele não podia mais ignorar, forçando-o a confrontar o que se recusava a ver em sua própria vida. Essa fotografia, de onde veio, e quem é essa mulher tão pareque? Ida com Sofia? Murmurou Alexandre para si mesmo, os dedos tremendo enquanto folheava a velha imagem, sentindo o peso daquela pergunta sem resposta. Ele se lembrava de sua falecida esposa, Laura, como uma mulher doce e frágil, devotada à família. Mas, agora, uma sombra de dúvida se projetava sobre essa memória, contaminando cada recordação com a possibilidade de um segredo. Seria possível que Laura tivesse segredos tão profundos, tão bem guardados,
que sequer ele, seu marido, pudesse desconfiar? A mansão, que antes representava seu refúgio e o berço de sua herança, transformava-se agora em um labirinto de mistérios, onde cada corredor e cada porta guardavam sussurros de um passado inaudível, prestes a ser revelado por um pedaço de papel. Sofia, alheia à tempestade que se formava nos pensamentos de Alexandre, continuava sua rotina com Mateus, a voz doce cantando uma canção de ninar que ecoava pelos suntuosos salões, um bálsamo de esperança e carinho em meio à opulência fria. Cada interação com o menino era um bálsamo para sua alma, uma reafirmação de um amor incondicional, que desafiava as convenções e os perigos iminentes. Ela sentia o peso do olhar de Alexandre, uma mistura de fúria e curiosidade, mas sua prioridade era Mateus. O sorriso puro do menino era a fortaleza que a mantinha de pé, protegendo-a das sombras que espreitavam em cada canto daquela imensa mansão, e a força para enfrentar o que viesse, inclusive as ameaças de Dona Elvira. No entanto, a calma era uma ilusão frágil, prestes a ser quebrada pelo avanço da verdadeira antagonista. Dona Elvira, cunhada de Alexandre, emergia da penumbra, seus passos ecoando, como um presságio sinistro nos mármores polidos. Seus olhos, antes dissimulados, agora lançavam dardos de malícia e ressentimento em direção a Sofia, carregados de uma inveja que se recusava a ser contida. A tensão entre as duas era quase palpável, uma batalha silenciosa de olhares que revelava a profunda antipatia de Elvira pela presença da jovem empregada na vida dos Monteiro, e o desejo insaciável de expulsá-la de vez de seu caminho, de sua fortuna e do coração do magnata. Então, parece que nossa querida Sofia tem talentos ocultos, disse Dona Elvira, com um sorriso que não alcançava seus olhos, seu tom carregado de um veneno que mal podia ser disfarçado pela falsa doçura. Ensinando Mateus a desafiar a medicina, não é? Ou seria a própria lógica, talvez a decência? Cuidado, menina, certas imprudências têm um preço alto. Muito alto. E a família Monteiro não perdoa quem brinca com o destino de seus herdeiros, especialmente aqueles que parecem ter segundas intenções. Pessoas como você, sem berço e sem escrúpulos, sempre procuram uma escada para subir, e a nossa é a mais cobiçada. Não pense que sua presença aqui é bem-vinda. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o medo apertando sua garganta, mas a dignidade a impulsionava a se manter firme. As palavras de Elvira eram como punhais, cravando-se em sua dignidade. Dona Elvira, eu juro que só quero o bem de Mateus. Ele me pediu. E ele está feliz. Não há segundas intenções em meu coração, apenas amor e dedicação. Meu coração não tem espaço para maldade, apenas para o cuidado que o menino precisa. E a felicidade dele não deveria ter preço, nem barreiras impostas, por quem não ouse enxergar a força de sua vontade. Por favor, não julgue a minha intenção por um ato de pura compaixão e carinho. O amor de um menino é sagrado, e não pode ser comprado. Elvira riu, uma risada seca e sem humor que ecoava pelas paredes luxuosas, carregada de sarcasmo e desdém. Amor? Não me faça rir, Sofia. Mulheres como você veem uma fortuna, e logo inventam um romance, uma conexão, um laço de sangue. Já vi esse filme antes, e sei como ele termina. Não pense que sou ingênua. Ei exatamente o que você está tramando. O que pretende com sua falsa bondade e sua encenação de santidade para Alexandre. Eu conheço o seu tipo, e posso garantir que sua estadia aqui será mais curta do que imagina. E quando a verdade sobre você vier à tona, não haverá um único lugar para onde possa fugir, nem mesmo para sua humilde periferia. A acusação de Elvira, proferida nos corredores silenciosos da mansão, era uma humilhação íntima, um ataque direto e cruel à honra de Sofia, que a deixava sem ar. As palavras trepadeira e delinquente reverberavam em sua mente, misturando-se com as ameaças veladas de um passado inventado, um fantasma que Elvira pretendia materializar. Sofia apertou Mateus mais forte, o coração aos saltos, sentindo a maldade daquela mulher. Aquela mulher era perigosa,
e faria de tudo para afastá-la do menino, para proteger o que ela considerava seu império. Mas Sofia não se curvaria. Sua verdade, embora ainda silenciosa, era sua armadura mais forte. Eu não te nego nada a esconder, Dona Elvira. Minha consciência é limpa, e meu passado, por mais humilde que seja, não tem manchas que a senhora possa inventar, respondeu Sofia, a voz embargada pela emoção, mas firme, o olhar fixo na cunhada, que se sentia desafiada pela ousadia da empregada, algo que não estava em seus planos. Eu trabalho honestamente e cuido de Mateus com todo o carinho do mundo. Se a senhora insiste em inventar mentiras sobre mim, a verdade virá à tona para todos. E não serei eu a me envergonhar. Que a justiça divina julgue a todos, especialmente aqueles que vivem de tramas e mentiras. Alexandre observava a cena de longe e a fotografia ainda em suas mãos, a mente em um turbilhão. As palavras de Elvira, embora cruéis, pareciam ecoar suas próprias dúvidas, mas a dignidade de Sofia, mesmo sob ataque, o intrigava profundamente, criando uma dissonância em seu julgamento. Ele sentia uma diferença entre o que ouvia e o que seus olhos viam. A ternura de Sofia com Mateus era inegável, pura, sem interesses. Seria Elvira a verdadeira vilã, manipulando a situação para seus próprios fins e se aproveitando da fragilidade de seu filho? Ou Sofia, com sua inocência aparente, seria realmente a trepadeira que Elvira descrevia, astuta o suficiente para enganar a todos com sua falsidade? A semente da dúvida havia germinado, mas ainda não se transformara em certeza absoluta, em convicção. Alexandre decidiu agir com a discrição que aprendeu nos negócios. Chamou seu advogado, Dr. Castro, um homem de confiança com anos de serviço à família, para investigar o passado de Sofia e, a fundo, o histórico médico de Mateus. Dr. Castro, preciso de uma pesquisa minuciosa sobre a Sofia Souza, cada detalhe, por menor que seja, e também quero que revise todos os laudos médicos de Mateus. Absolutamente todos. Há algo que não se encaixa. Eu preciso da verdade, e preciso dela para ontem. Sinto que me foi negada uma parte importante da história do meu filho, e isso me assombra. Dr. Castro, Misiro Preestro, homem de meia-idade e olhar perspicaz, assentiu, embora a tarefa o surpreendesse por sua delicadeza e as possíveis ramificações. Senhor Alexandre, a senhora Elvira já nos procurou com algumas informações sobre a empregada, alegações sérias envolvendo uma possível fraude de identidade e um passado nebuloso, mas sem provas concretas. Mas pode deixar, farei o que me pediu, com toda a discrição e rigor necessários. Tenho certeza de que a verdade virá à tona, não importa o quão fundo ela esteja enterrada. Fique tranquilo, sua família está segura, e a sua fortuna também sob os meus cuidados. É meu dever protegê-los de qualquer ameaça. Enquanto Alexandre se aprofundava em sua busca por respostas, Elvira intensificava sua campanha de difamação, usando seus contatos nos tabloides e na imprensa sensacionalista. Ela vazava informações distorcidas sobre Sofia, pintando-a como uma oportunista, que se aproveitava da fragilidade de um menino doente para ascender socialmente, manchando sua reputação sem piedade. Os artigos sensacionalistas começaram a aparecer, cheios de insinuações e acusações veladas, corroendo a imagem de Sofia na opinião pública e adicionando lenha à fogueira de um escândalo iminente, que prometia ter proporções gigantescas, tudo para garantir sua expulsão da mansão. Mateus, alheio às intrigas e à teia de mentiras que o envolvia, continuava a dar seus passinhos, impulsionado pela paciência e pelo carinho incondicional de Sofia. Cada pequeno progresso era uma vitória, um desafio à sentença médica que o havia confinado. O sorriso em seu rosto, a alegria em seus olhos, eram a maior recompensa para Sofia, que via no menino não apenas a superação de uma condição, mas também um eco de sua própria luta por justiça e dignidade, uma conexão profunda que ela mal compreendia. Ele era a prova viva de que a esperança,
por mais frágil que parecesse, poderia mover montanhas e transformar destinos, um passo de cada vez. Olha, Sofia, eu consegui! Eu andei sozinho! Mateus exclamou, após atravessar a sala com suas muletas improvisadas, um feito que dias antes parecia impossível, um verdadeiro milagre da persistência e do amor. Seus bracinhos se estenderam para Sofia, que o acolheu em um abraço caloroso, lágrimas nos olhos, o coração transbordando de orgulho e gratidão. Você é um guerreiro, meu amor, um verdadeiro campeão. Nunca duvide da sua força, nunca duvide do seu poder de superar qualquer obstáculo. O mundo é seu, Mateus. E você vai conquistá-lo, um passo de cada vez. Tenho certeza que um dia, você vai correr, e ninguém poderá te parar, meu pequeno grande amor. As palavras de Mateus e o brilho em seus olhos eram como um escudo para Sofia, protegendo-a das flechas envenenadas de Elvira e das calúnias da mídia. Ela sabia que a batalha era injusta, que as probabilidades estavam contra ela, mas a inocência do menino lhe dava a força para lutar, para resistir a qualquer ataque. Para Sofia, Mateus era mais do que um empregado, era uma parte de sua alma, um elo que a conectava a um passado que ela mal ousava desenterrar, um segredo que a perseguia e a impulsionava. Mas ela sabia, no fundo do seu coração, que a verdade, por mais dolorosa que fosse, seria libertadora para ambos. O tempo passava, e a alta sociedade paulistana se preparava para o evento de gala anual dos Monteiro, um baile beneficente que era o ponto alto do calendário social, um palco para exibição de luxo e poder. Alexandre, mergulhado na investigação, mal notava os preparativos, mas Elvira via na ocasião a oportunidade perfeita para desferir seu golpe final contra Sofia, garantindo que a humilhação fosse pública e irreversível. Ela orquestrou cada detalhe com uma frieza calculista, decidida a humilhar a empregada publicamente, manchando sua reputação de forma irreversível, e garantindo que ela jamais ousasse se aproximar da fortuna de Alexandre, ou de seu coração. Sofia, a contragosto, foi incumbida de auxiliar nos preparativos, a mando de Alexandre, que queria mantê-la por perto enquanto a investigação seguia, desconfiado das artimanhas de Elvira. No dia da gala, vestida com um uniforme simples, ela se movia entre os convidados ilustres, um contraste gritante com o luxo e o glamour ao redor, um alvo fácil para olhares curiosos e julgadores. Os olhares curiosos, misturados com sussurros maldosos que já circulavam na alta sociedade, a faziam sentir-se exposta, vulnerável. Ela era a intrusa, a forasteira em um mundo que não lhe pertencia, mas ela se mantinha ereta, com a dignidade que carregava em sua alma, um escudo invisível contra a maldade. Foi então que aconteceu, o momento que selaria o destino de Sofia, expondo-a à crueldade de Elvira. Um paparazzi, pago a peso de ouro por Elvira, aproximou-se sorrateiramente de Sofia enquanto ela ajustava um arranjo de flores delicadas. Com um flash traiçoeiro e ensaiado, ele a fotografou em um ângulo desfavorável, criando a ilusão de que ela estava flertando descaradamente com um dos garçons. A imagem, manipulada digitalmente e divulgada instantaneamente para a imprensa sedenta por escândalos, explodiu como uma bomba, retratando Sofia como uma mulher sem moral, uma trepadeira em busca de status social, exatamente como Elvira havia planejado, confirmando todos os rumores maldosos e infundados. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pela festa, incendiando os comentários e os julgamentos. Os convidados cochichavam, os olhares de desprezo se multiplicavam, queimando a pele de Sofia. Ela sentiu as faces queimarem de vergonha, o coração apertado pela injustiça e pela impotência. Era a humilhação pública que Elvira havia prometido, uma mancha em sua reputação que parecia impossível de lavar, uma ferida aberta em sua alma pura. Alexandre, ao ver a foto no telão do evento, sentiu um misto de raiva e confusão, seu coração dividido entre a imagem manipulada e a Sofia que ele via todos os dias, dedicada e pura em seus atos. Como ela pôde fazer isso?
Como pode ser tão imprudente, tão irresponsável? Alexandre pensou, a raiva se misturando com a dúvida, as imagens colidindo em sua mente. Ele conhecia a malícia da mídia, a capacidade de distorcer a verdade para vender mais, mas a imagem parecia tão real, tão comprometedor. Seria Sofia, afinal, a oportunista que ouvira tanto insistia em escrever? Ou seria mais uma artimanha da cunhada, para desestabilizar a família e afastar Sofia do caminho? A incerteza o corroía, mas ele sabia que precisava ir além das aparências, das fofocas, para descobrir a verdade nua e crua, não importava o quanto doesse, nem o que ele pudesse encontrar ao desvendá-la. Essa é a sua verdade, Sofia, sua verdadeira essência, exposta para todos verem? A voz de Elvira sussurrou em seu ouvido. Um sorriso vitorioso e cruel, estampado no rosto, desfrutando de seu triunfo. Sua humildade é apenas uma máscara barata, uma farsa para enganar os tolos. Agora todos veem quem você realmente é, uma golpista, uma desavergonhada, uma mulher sem moral ou escrúpulos. E agora, nem mesmo Alexandre poderá defendê-la de sua própria reputação. Sua reputação está destruída, assim como sua presença nesta casa, que em breve será apenas uma memória distante, e ninguém mais se lembrará de você. Sofia ergueu a cabeça, os olhos marejados, mas a dignidade intacta, uma chama de resiliência queimando em seu peito. Dona Elvira, a verdade não se compra, nem se manipula com fotos forjadas. Deus sabe da minha inocência, e é a Ele que entrego minha justiça, minha honra. A senhora pode tentar me destruir, mas não conseguirá, porque a verdade sempre prevalece. Eu não tenho nada a perder, além da minha honra, e essa, eu defenderei com minha vida. Sua maldade um dia se voltará contra você, e a verdade, quando vier à tona, será sua maior inimiga, e a senhora não poderá se esconder. O caos da gala transformou-se em um turbilhão de emoções para Sofia, que se sentia afogada em um mar de injustiça e calúnia. Ela sentiu a dor da injustiça, a raiva pela manipulação, mas, acima de tudo, a preocupação com Mateus, a quem jurara proteger. O que aconteceria a ele se ela fosse embora? Quem cuidaria dele? Quem o encorajaria a dar seus passos? Quem o amaria com a mesma devoção? A mansão, com seus luxos vazios, parecia sufocá-la, mas o pensamento no menino era o oxigênio que a mantinha respirando, lutando contra o desespero e a humilhação pública, impulsionando-a a encontrar a força para continuar a jornada. Enquanto isso, Dr. Castro trabalhava incansavelmente, mergulhado em documentos e registros médicos antigos, sentindo que estava prestes a desvendar algo monumental. Ele encontrou inconsistências nos laudos de Mateus. Algumas datas não batiam, algumas assinaturas pareciam forjadas, e havia uma lacuna inexplicável nos primeiros dias de vida do menino. A história contada pela família sobre a condição de Mateus começava a desmoronar, revelando rachaduras em uma fachada cuidadosamente construída sobre mentiras e omissões. A verdade, ainda nebulosa e fragmentada, começava a dar seus primeiros sinais, despertando uma terrível desconfiança em seu coração e em sua razão, alertando-o para uma grande farsa. Senhor Alexandre, há algo muito estranho aqui, disse Dr. Castro, em uma ligação urgente, a voz tensa e preocupada, carregada de um presságio sombrio. Os documentos da clínica de Mateus não se encaixam. Há uma discrepância nos registros de internação da mãe e no diagnóstico inicial do menino. E a enfermeira que assinou um dos laudos originais. Ela se aposentou logo depois do nascimento de Mateus e desapareceu do mapa. É como se alguém tivesse tentado apagar algo. NS rastro, senhor. Isso é mais do que uma falha, senhor. É uma possível adulteração de documentos e de um destino. As palavras do advogado plantaram um terror gelado no coração de Alexandre, congelando seu sangue. Adulteração? Aquilo era grave, muito grave, algo que ele jamais poderia imaginar.
Significa que Mateus não era doente, ou que sua doença havia sido inventada para algum propósito nefasto. A verdade era ainda mais sombria do que ele poderia imaginar. Ele olhou para a fotografia de novo. A imagem da jovem tão parecida com Sofia. Seria ela a mãe verdadeira de Mateus, a vítima de um complô cruel? A pergunta, antes apenas uma suspeita, agora se tornava uma possibilidade aterradora, quase concreta, exigindo uma resposta imediata. Alexandre exigiu mais investigações, mais profundas, mais urgentes, sentindo que o tempo estava se esgotando. Ele não podia mais se dar ao luxo da passividade e da incerteza. A vida de seu filho, seu futuro, estava em jogo, e ele sentia que havia sido um tolo por confiar cegamente em um sistema que agora parecia corrupto. A raiva começou a ferver dentro dele, uma raiva que não era direcionada a Sofia, mas sim a quem quer que estivesse por trás daquela teia de mentiras e manipulações. Ele jurou a si mesmo que descobriria a verdade, não importava o custo, nem a quem ela pudesse prejudicar ou quem fosse revelado como o vilão da história. Dona Elvira, ciente da movimentação de Alexandre, mas sem saber exatamente o que ele havia descoberto ou quão perto ele estava da verdade, decidiu acelerar seus planos com uma ferocidade ainda maior. Ela marcou uma coletiva de imprensa, a pretexto de anunciar uma nova iniciativa beneficente da família Monteiro, um evento de fachada, mas com a intenção secreta de desferir o golpe final contra Sofia. Ela usaria a mídia, a mesma que havia ajudado a difamar a empregada, para destruir sua credibilidade de uma vez por todas, garantindo sua expulsão definitiva da mansão e da vida de Mateus, consolidando seu poder e controle. Sofia, entretanto, recebeu uma visita inesperada, um sopro de esperança em meio ao caos que a cercava. Uma mulher idosa, com os olhos carregados de culpa e medo, a procurou secretamente, os passos vacilantes e a voz trêmula. Sofia, eu sou Ana, a enfermeira que trabalhou na clínica onde Mateus nasceu. A mulher sussurrou, visivelmente abalada pela verdade que carregava. Eu cometi um erro terrível. Eu fui cúmplice de um plano para afastar você do seu filho. Elvira e a família de Laura armaram tudo. Elas disseram que você era uma ameaça, que não tinha condições de criar o bebê. Mas eu sei a verdade, e vim aqui para consertar meu erro. Você é a mãe de Mateus? O coração de Sofia parou, um choque avassalador a atingindo em cheio. A revelação de Ana, a enfermeira, desenterrou uma dor que ela havia guardado a 7 chaves em seu peito. A verdade sobre seu filho, aquele que ela pensava ter perdido em circunstâncias trágicas logo após o parto, ressurgia com uma força avassaladora, uma PR, o messa de reencontro. Meu filho? Mateus é meu filho? Mas, como? Ela conseguiu balbuciar, as lágrimas escorrendo livremente, o choque se misturando com uma esperança avassaladora, o corpo tremendo diante de tamanha revelação, algo que mudaria sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. Ana confirmou com a cabeça, as lágrimas também em seus olhos, confirmando tudo. Sim, Sofia, ele é seu filho, e eu tenho provas incontestáveis. Ana entregou a Sofia um envelope pesado, que continha a chave para a verdade. Dentro, havia um atestado de nascimento original de Mateus, documentos médicos que contradiziam os laudos oficiais de sua condição, e uma cópia de um vídeo de segurança da clínica neonatal, gravado discretamente por ela mesma, um ato de coragem e redenção. O vídeo mostrava Dona Elvira e a falecida Laura, conversando com um médico responsável, manipulando os documentos e trocando os bebês, garantindo que o filho de Sofia fosse dado como morto, e Mateus, o filho biológico de Sofia, fosse entregue a Alexandre como seu herdeiro. A cena era fria, calculista, e revelava a extensão da maldade. Sofia sentiu uma mistura de fúria e alívio, um turbilhão de emoções a consumindo por dentro. A dor do passado, a incerteza sobre seu filho, tudo se encaixava agora em um quadro de crueldade e manipulação. Ela era a mãe de Mateus, e a família de Laura havia roubado seu bebê,
manipulando um diagnóstico para justificar o afastamento, condenando-o a uma vida de limitações. A injustiça era gigantesca, mas a verdade era sua arma mais poderosa, sua redenção, seu caminho de volta para o filho. Ela abraçou os documentos com força, uma promessa silenciosa de que lutaria por Mateus, por sua história, por seu amor. Ninguém mais a separaria de seu filho. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparação silenciosa, cada minuto uma eternidade de expectativa. Sofia, munida das provas irrefutáveis e do testemunho corajoso de Ana, a enfermeira arrependida, esperava o momento certo para revelar a verdade ao mundo. Ela não queria mais esperar. A dor de cada dia afastada de seu filho a corroía, a impulsionava a agir. A coletiva de imprensa de Elvira se aproximava, e Sofia sabia que aquele seria o palco perfeito para desmascarar a farsa, para lutar por sua maternidade e por Mateus, custasse o que custasse, para que a justiça, enfim, prevalecesse. Alexandre, por sua vez, continuava sua própria investigação com uma urgência crescente, sentindo que estava no caminho certo. Dr. Castro havia encontrado o paradeiro da enfermeira Ana, mas antes que pudesse abordá-la, ela já havia procurado Sofia, impulsionada pela culpa e pela necessidade de redenção. O advogado informou Alexandre sobre as inconsistências crescentes nos documentos, e uma desconfiança profunda sobre a morte de Laura e a condição de Mateus começou a se formar em sua mente, desvendando camadas de engano. Ele sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre, revelando verdades que ele jamais se imaginou que pudessem existir. E ele estava pronto para enfrentar tudo. Precisamos de mais provas, Dr. Castro, antes de agirmos publicamente, Alexandre insistiu, sua voz carregada de uma determinação fria. Não podemos nos precipitar, pois a reputação da minha família, e mais importante, a vida de Mateus, está em jogo, se o que desconfiamos for verdade. Se alguém manipulou a saúde do meu filho e sua própria identidade, as consequências serão severas, e eu farei justiça com as próprias mãos, se for preciso. Nada ficará impune. Quem ousou fazer isso com Mateus e com Laura, vai pagar por seus crimes. Mas o que mais estaria escondido sob todo esse luxo, Dr. Castro? Lo mais forte está por venir. Queda-te hasta el final. A tensão na mansão era quase insuportável. Um silêncio pesado preenchendo cada canto, carregado de expectativas e presságios. Dona Elvira, com um ar de falsa benevolência e um sorriso forçado, anunciava a coletiva de imprensa, agindo como a benfeitora da família Monteiro, a salvadora dos valores morais. Sofia observava-a com uma mistura de ódio e determinação, seu coração batendo como um tambor de guerra. Ela sabia que a batalha estava prestes a começar, e que não haveria retorno. Elvira pensava que a destruiria, mas mal sabia que estava cavando a própria cova, expondo-se a uma verdade que a engoliria por inteiro. Mateus, em meio à agitação e à energia pesada que emanava dos adultos, parecia sentir a mudança no ar, a tensão que se acumulava. Ele se agarrava a Sofia com mais intensidade, seus olhinhos curiosos observando os adultos, sem compreender a trama complexa que se desenrolava ao seu redor, mas sentindo a profundidade da conexão com sua cuidadora. Para ele, Sofia era sua luz, seu porto seguro, a única que o via além da cadeira de rodas, que o incentivava a sonhar com passos, com corridas, com uma vida sem limitações, algo que sua própria família, com todas as suas riquezas, jamais o havia permitido. Alexandre, ainda no escuro sobre a extensão total da conspiração, mas sentindo o perigo iminente e a necessidade de proteger seu filho, decidiu participar da coletiva de imprensa de Elvira. Ele queria confrontá-la, questionar suas intenções abertamente, talvez até usar a plataforma para defender Sofia, cuja dignidade, mesmo sob ataque, o impressionava cada vez mais, erodindo suas dúvidas sobre a empregada. Ele sentia que a verdade estava logo ali, na ponta de seus dedos,
esperando o momento certo para explodir, para mudar a vida de todos os envolvidos, para expor a vilã que se escondia por trás de um sorriso. No entanto, Elvira, em sua arrogância e certeza de vitória, acreditava ter o controle total da situação, manipulando todos os fios do destino. Ela preparou um dossiê falso sobre Sofia, com provas forjadas de roubo, má conduta e de um passado supostamente criminoso, para apresentar à imprensa durante a coletiva, desferindo o golpe final. Seu objetivo era claro: humilhar Sofia publicamente, desmoralizá-la, e em seguida, demiti-la sumariamente, garantindo que ela jamais voltasse a se aproximar de Mateus ou da fortuna Monteiro, consolidando seu domínio sobre a herança. Seu sorriso cínico revelava a certeza de sua vitória, um presságio de sua própria queda. Os advogados da família de Laura, cúmplices da trama, estavam prontos para apoiar Elvira, com documentos questionáveis, que comprovariam a má-fé de Sofia e seu caráter duvidoso, sem o menor pudor. Eles estavam todos alinhados em um único propósito: proteger o legado e a fortuna dos Monteiro, que consideravam sua por direito, a qualquer custo. O cerco se fechava ao redor de Sofia, mas ela não estava sozinha em sua luta. Ana, a enfermeira, esperava o sinal, o momento certo para entrar em cena e virar o jogo, revelando a farsa que por tanto tempo manteve a verdade escondida e oprimida, prestes a ser libertada. No meio da confusão e da expectativa que antecediam a coletiva de imprensa, Sofia se permitiu um momento de fraqueza, um desabafo silencioso antes da batalha. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela abraçava Mateus com força, pensando em tudo que havia passado, em tudo que estava prestes a enfrentar, pelo bem-estar do menino. Meu filho, meu amor, ela sussurrava, a voz embargada pela emoção. Mamãe vai lutar por você com todas as minhas forças. Vou te dar a vida que te foi tirada, a piedade que te foi negada. Juntos, seremos fortes. Juntos, vamos vencer essa batalha. Eu juro que nunca mais ninguém vai te separar de mim, meu pequeno grande milagre. Elvira, enquanto isso, fazia os últimos ajustes em seu discurso cuidadosamente planejado, ensaiando as palavras que aniquilariam Sofia e a expulsariam de vez da vida dos Monteiro. Ela se via como a salvadora da família, a guardiã da moralidade e da fortuna, a heroína de sua própria história. Mal sabia ela que o destino, ou melhor, a verdade que estava sendo guardada, tinha outros planos para ela. O palco estava montado para o clímax, o momento da revelação, quando o véu da mentira seria finalmente rasgado, expondo a todos os segredos mais profundos e sombrios da mansão Monteiro, revelando a vilã que ela era. O Dr. Castro ligou novamente para Alexandre, com uma voz tensa e urgente, sentindo a proximidade de uma explosão. Senhor, a enfermeira Ana está disposta a testemunhar publicamente. Ela tem provas contundentes de uma conspiração que envolve a família de sua falecida esposa. Encontramos um vídeo de segurança da clínica que pode mudar tudo. É sobre o nascimento de Mateus. É grave. Muito grave. É melhor você ver isso antes de qualquer coletiva. Isso pode mudar tudo o que o senhor pensa que sabe sobre a sua família e sobre o diagnóstico de Mateus. Ana? A enfermeira aposentada que desapareceu? Alexandre questionou, a voz quase inaudível, o choque e a incredulidade marcando suas palavras. Ela está disposta a falar? E um vídeo? Traga-me esse vídeo imediatamente, Dr. Castro. Não perca mais um segundo sequer. Se há uma conspiração, se algo terrível aconteceu com meu filho, eu preciso saber agora. E quem quer que tenha feito isso, vai pagar, não importa quem seja ou quão poderosa se considere. Eu vou pessoalmente à coletiva de imprensa de Elvira e farei a verdade vir à tona. Não posso esperar mais, a vida do meu filho está em jogo. A coletiva de imprensa começou, transmitida ao vivo para todo o país, aumentando a tensão na sala. Elvira, impecável em seu vestido de grife, subiu ao pódio com um sorriso confiante e presunçoso, enquanto Sofia, de uniforme, estava nos bastidores,
seu coração batendo como um tambor de guerra, sentindo a proximidade do confronto. Alexandre, com um olhar sério e determinado, tomou seu lugar na primeira fila, ao lado de Dr. Castro, que discretamente segurava um tablet. A tensão era palpável, o ar pesado de expectativas e presságios. O jogo estava prestes a mudar, e a verdade estava à espreita, esperando seu momento para emergir. Elvira começou seu discurso, elogiando a si mesma e a família Monteiro, desviando sutilmente para a necessidade de proteger os mais vulneráveis dos oportunistas, com um tom de falsa moralidade. Seus olhos varreram a sala, procurando por Sofia, um sorriso presunçoso nos lábios, desfrutando de seu momento de glória. Ela estava desfrutando de seu momento de glória, convencida de que tinha a situação sob controle, que ninguém poderia atrapalhar seus planos meticulosamente elaborados para destruir a empregada e consolidar seu poder sobre a fortuna e o destino de Mateus. Sua arrogância era quase palpável, cega para a tempestade que se aproximava. Infelizmente, Elvira prosseguiu, a voz carregada de falsa tristeza e hipocrisia, com um tom dramático para as câmeras. A família Monteiro tem sido alvo de uma pessoa sem escrúpulos, que se infiltrou em nossa casa para se aproveitar de nossa bondade e da fragilidade de um menino doente, o nosso Mateus. Tenho aqui provas irrefutáveis de que a senhora Sofia Souza é uma golpista, uma impostora, que se aproveitou de Mateus para tentar usurpar a fortuna de Alexandre. Ela é uma delinquente, e eu tenho as provas para isso, para provar suas intenções nefastas e seu caráter duvidoso. Com um floreio dramático, Elvira tirou uma pilha de documentos forjados e as fotos manipuladas de Sofia na gala, exibindo-as para a Ceará, os câmeras e os jornalistas sedentos por escândalos, que registravam cada movimento. Aqui está a verdadeira face de Sofia Souza. Uma mulher sem moral, sem caráter, que não hesita em usar a mentira e a manipulação para alcançar seus objetivos mais sujos. Ela está demitida sumariamente, e farei questão de que a guarda de Mateus seja revista, pois a criança corre perigo em suas mãos, com suas imprudências e a falta de cuidado. Ela jamais se aproximará de Mateus novamente, eu garanto a todos. O burburinho na sala aumentou exponencialmente, transformando-se em um coro de murmúrios e espanto. Flashes explodiam, microfones eram estendidos para Elvira. Sofia, nos bastidores, sentiu um nó na garganta, a humilhação a atingindo com força total, mas ela se recusava a ceder. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não desabou. Ela se lembrou de Mateus, de seus passos, de seu sorriso. Não poderia desistir agora. A dor no seu peito era imensa, mas a coragem para lutar por seu filho era ainda maior, impulsionando-a a permanecer firme diante da adversidade e a mostrar a verdade a todos. Não, basta! A voz de Alexandre irrompeu ecoando pela sala, fazendo todos se calarem e o silêncio se instalar. Ele se levantou, o olhar furioso fixo em Elvira, a raiva fervendo em seu peito. Basta de mentiras, Elvira, basta de manipulações, eu já tenho a verdade. E a verdade, ao contrário de suas calúnias, é irrefutável e indiscutível. E a senhora, Dona Elvira, é a verdadeira criminosa, a verdadeira golpista desta história. E tudo será revelado aqui, agora, para todos verem e julgarem. Ninguém mais será enganado por suas tramas, por suas falsidades e sua ambição desmedida. Sua farsa chegou ao fim. Alexandre fez um sinal para Dr. Castro, que imediatamente projetou o vídeo de segurança da clínica neonatal no telão gigante. A imagem era clara, cruel e chocante. Uma jovem Sofia, frágil e exausta após o parto, e em seguida, Elvira e Laura conversando com um médico, que entregava a elas um documento enquanto Sofia dormia, e um bebê era levado para longe, enquanto o outro menor e aparentemente doente era colocado no berço ao lado de Sofia. As expressões de Elvira eram de triunfo, de uma satisfação macabra, em um rosto sem piedade. O choque na sala foi monumental.
o ar se tornou pesado com a revelação. Os jornalistas estavam em êxtase, as câmeras gravavam cada reação, cada gota de suor no rosto de Elvira. Elvira empalideceu, seu sorriso cínico se desfez em pânico, seus olhos arregalados de terror. A farsa estava exposta, a conspiração desmascarada para todo o país. A verdade que ela tanto tentou enterrar, ressurgia com uma força avassaladora, destruindo sua credibilidade e expondo sua crueldade para todo o país. O clímax estava apenas começando, e a queda de Elvira seria tão pública quanto suas calúnias. Alexandre continuou, a voz embargada pela emoção e pela raiva, apontando para Elvira. Este vídeo é a prova de um crime hediondo? Minha falecida esposa Laura, manipulada por Elvira, armou para roubar o filho de Sofia no parto, trocando-o por outro bebê, um bebê doente que foi dado como Mateus, e inventando um diagnóstico de paralisia cerebral para o meu filho. Eles manipularam a vida de Mateus, o mantendo refém de uma cadeira de rodas, para que Elvira pudesse ter mais controle sobre a fortuna da família. E a verdadeira mãe de Mateus é Sofia, ela é a mãe biológica dele. As palavras de Alexandre foram como um trovão, atingindo Sofia no coração e no corpo, que tremeu com a emoção avassaladora. Sofia, chocada, mas com o coração transbordando de uma emoção indescritível, avançou para o palco, os olhos fixos em Alexandre. Ele a olhou, os olhos marejados, um pedido silencioso de perdão e uma promessa de justiça em seu olhar. A sala explodiu em murmúrios, gritos e perguntas. A revelação era a Creile, avassaladora, desvendando um complô familiar que chocou a todos os presentes e a todo o país que acompanhava a transmissão ao vivo, sem entender a extensão de tanta maldade. Sim, é tudo verdade. A enfermeira Ana, agora no palco ao lado de Sofia, confirmou, a voz embargada pela emoção e pelo alívio de finalmente confessar a verdade. Eu fui a enfermeira que testemunhou tudo, eu vi tudo. Eles me ameaçaram, me subornaram para que eu ficasse em silêncio e fizesse parte da trama. Disseram que Sofia era louca, que não tinha condições de ser mãe. Eu me arrependo profundamente do que fiz. Mas não podia mais guardar esse segredo. Sofia é a verdadeira mãe de Mateus. E Mateus sempre foi saudável. O diagnóstico de paralisia cerebral foi forjado para garantir que ela nunca tivesse o filho de volta, e para afastá-lo de uma vida normal. A coletiva de imprensa transformou-se em um tribunal de opinião pública, com Elvira como a ré. Elvira tentou fugir, mas foi impedida pelos seguranças, que a arcaram. Sua face, antes maquiada com arrogância e um sorriso cínico, agora era um retrato do desespero e da derrota mais humilhante. O mundo que ela havia construído sobre mentiras e ambição desabava diante de seus olhos, e não havia como deter a avalanche da verdade que a estava consumindo, revelando a todos a vilã cruel que ela era. As provas eram inegáveis, os testemunhos irrefutáveis. O império de Elvira havia chegado ao fim de forma espetacular. Alexandre, com Mateus nos braços, olhou para Sofia, seus olhos implorando perdão, a alma lavada pela verdade, mas corroída pela culpa de sua cegueira. Ele sentiu uma dor profunda por ter sido enganado, por não ter visto a verdade, por ter permitido que seu filho e a mulher que o havia protegido passassem por tanto sofrimento. Sofia, ele disse, a voz quebrada pela emoção. Perdoe-me. Perdoe-me por não ter acreditado em você, por não ter visto. Mateus. Mateus é seu filho. E eu farei de tudo para reparar essa injustiça. Tudo que estiver a meu alcance, para compensar a dor que você e nosso filho passaram. Sofia se aproximou de Mateus, estendendo a mão para tocar o rosto do menino, as lágrimas escorrendo livremente, um gesto de um reencontro de almas, um reconhecimento mútuo que transcendeu as palavras. O toque foi um reencontro de almas, um reconhecimento mútuo. Meu filho, ela sussurrou, a voz carregada de amor e dor,
mamãe te encontrou, mamãe vai te proteger com minha vida, você nunca mais será separado de mim, meu amor. Mateus a olhou, seu sorriso puro e desarmado se abriu, como se compreendesse que a mulher que o havia protegido era, de fato, sua mãe, a mulher que o amava acima de todas as coisas. A plateia, antes em choque e perplexidade, irrompeu em aplausos calorosos e emocionados. A história de Sofia, a empregada que havia lutado por seu filho contra uma família poderosa e cruel, tocou o coração de todos os presentes e dos telespectadores em casa. A verdade havia triunfado, e a justiça, ainda que tardia, estava prestes a ser feita. A mansão Monteiro, palco de tantos segredos e intrigas, agora testemunhava um milagre de amor e redenção, um novo começo para Sofia, Mateus e Alexandre, que agora estava pronto para ser a família que sempre deveriam ser, unidos pela verdade. Os olhos de Elvira se arregalaram em desespero e terror ao ver a reação da mídia e do público, compreendendo a magnitude de sua queda. O silêncio na sala foi substituído por uma avalanche de perguntas, acusações e flashes de câmeras, todos voltados para ela, expondo-a sem piedade. Sua imagem de mulher poderosa e respeitável desmoronava em segundos, revelando a vilã inescrupulosa que sempre foi, uma alma corrompida pela ambição. Sua reputação, sua ambição, seu futuro, tudo se transformava em ruínas diante da força implacável da verdade, que a esmagava sem piedade, deixando-a sem chão. Isso é um absurdo, uma calúnia, uma armação contra mim, uma injustiça, Elvira gritou tentando se defender, mas suas palavras se perderam na cacofonia de vozes e flashes. Ninguém a ouvia mais, suas defesas eram vãs. As evidências eram avassaladoras, o testemunho de Ana irrefutável, e o vídeo, a prova inegável de sua crueldade e manipulação. Sua voz, antes tão autoritária e cheia de poder, agora era apenas um eco fraco e desesperado de uma mulher derrotada, cujo castelo de mentiras havia desmoronado de forma espetacular diante de todo o país, sem chance de reerguer-se. A polícia chegou, alertada por Dr. Castro, e Elvira foi levada sob custódia algemada, diante dos olhos da imprensa, que registrava cada detalhe de sua humilhação. O escândalo Monteiro explodiu, dominando todas as manchetes e noticiários do país. A notícia da troca de bebês, do diagnóstico forjado e da conspiração para herdar a fortuna, chocou o país. Sofia, finalmente livre das amarras da mentira, segurava Mateus em os braços, sentindo que um novo capítulo cheio de esperança e amor estava prestes a começar, não apenas para ela, mas para todos que foram tocados por sua luta. Alexandre, com lágrimas nos olhos e o coração pesado pelo arrependimento, pegou a mão de Sofia, um gesto de cumplicidade e um pedido mudo de perdão. Sofia, eu sei que o perdão não virá facilmente, pois as feridas são profundas. Mas eu juro que passarei o resto da minha vida para merecê-lo. Por você, por Mateus, por tudo que vocês sofreram em silêncio. Eu serei o pai que Mateus merece, o companheiro que você precisa, se me permitir. Vamos construir uma nova vida, uma nova família, baseada na verdade e no amor. E farei com que a justiça seja feita, em todos os detalhes, contra aqueles que os fizeram sofrer. Sofia o olhou, a dor ainda presente em seus olhos, mas uma chama de esperança e gratidão começava a arder em seu peito, aquecendo sua alma. Ela sabia que o caminho seria longo, que as feridas não cicatrizariam da noite para o dia, mas a determinação de Alexandre a tocava profundamente. Mas, ao ver o olhar sincero de Alexandre, a dor profunda em seu rosto, ela sentiu que ele estava genuinamente arrependido. A presença de Mateus entre eles era a ponte, o elo que os uniria, na construção de um futuro que, até então, parecia impossível, mas que agora se mostrava, enfim, real e promissor, um verdadeiro milagre. A revelação foi completa e devastadora para os envolvidos na trama. O médico cúmplice da trama também foi preso, e a enfermeira Ana, apesar de sua participação inicial, foi elogiada por sua coragem em revelar a verdade,
obtendo um acordo de delação que aliviou sua culpa. A justiça começava a se mover, desmontando a teia de mentiras tecida pela ambição e pela crueldade. Sofia agora era mais do que uma empregada, era uma heroína, a mãe de Mateus, cujo amor materno havia prevalecido contra todas as adversidades, inspirando a todos com sua força e resiliência. Mateus, com seu sorriso contagiante, e o Zoele, os brilhando de alegria, observava o desenrolar dos eventos, sem compreender a totalidade da complexa trama, mas sentindo a mudança no ar, a leveza no toque de Sofia, a intensidade no olhar de Alexandre. Ele era o centro de tudo, a criança que havia desvendado segredos, que havia revelado verdades e que, com seus pequenos passos, havia movido montanhas, unindo duas almas que o amor havia, de forma tão cruel, separado. O futuro o aguardava, cheio de possibilidades, de uma vida plena, de um amor incondicional. A verdade é a luz que dissipa as sombras mais profundas, e o amor, a força que une os corações, superando qualquer barreira ou maldade. A coletiva de imprensa, meticulosamente orquestrada por Dona Elvira, se desenrolava sob os holofotes incandescentes, transmitida ao vivo para milhões de lares, elevando a tensão a um patamar insuportável. Elvira, em seu vestido de grife que exalava opulência, subiu ao pódio com um sorriso arrogante, seus olhos brilhando com a certeza de uma vitória, a iminente contra Sofia. Nos bastidores, onde o silêncio era quebrado pelo frenesi dos jornalistas, Sofia, em seu uniforme simples, sentia o coração bater como um tambor de guerra, cada batida um eco de pavor e determinação inabalável. Aquele palco, preparado para sua humilhação pública, seria seu campo de batalha final. Alexandre, com o rosto sério e o olhar fixo em Elvira, tomou seu lugar na primeira fila, ao lado do Dr. Castro, que discretamente segurava um tablet. A atmosfera estava carregada de expectativas e um presságio de que as máscaras cairiam, revelando as verdades mais sombrias da família Monteiro. O ar denso e pesado antecipava uma revelação que mudaria a vida de todos os envolvidos, para sempre. Elvira, então, iniciou seu discurso com uma falsa elegância, elogiando a si mesma e a família Monteiro, desviando o foco sutilmente para a necessidade de proteger os mais vulneráveis dos oportunistas. Suas palavras eram um veneno destilado, dirigido a Sofia sem mencionar seu nome diretamente, mas com uma intenção clara. Seus olhos varreram a sala, buscando o rosto de Alexandre, um sorriso presunçoso nos lábios, desfrutando de seu momento de glória e poder. É inadmissível que pessoas com segundas intenções tentem se aproveitar da generosidade de uma família e, pior ainda, da fragilidade de uma criança, declarou, sua voz fria e calculista ressoando pelos microfones, construindo uma imagem de vítima que ela não era. Infelizmente, Elvira prosseguiu, a voz carregada de uma falsa tristeza, com um tom dramático para as câmeras. A família Monteiro tem sido alvo de uma pessoa sem escrúpulos, que se infiltrou em nossa casa, para se aproveitar de nossa bondade, e da condição de um menino doente, o nosso Mateus. Tenho aqui provas irrefutáveis de que a senhora Sofia Souza é uma golpista, uma impostora, que se aproveitou da inocência de Mateus para tentar usurpar a fortuna de Alexandre. Ela é uma delinquente, e eu tenho as provas para isso, para provar suas intenções nefastas e seu caráter duvidoso, declarou, com um tom de voz que não admitia contestação. Com um floreio dramático, Elvira tirou uma pilha de documentos forjados e as fotos manipuladas de Sofia na gala, exibindo-as para as câmeras e os jornalistas sedentos por escândalos, que registravam cada movimento com avidez. Aqui está a verdadeira face de Sofia Souza, uma mulher sem moral, sem caráter, que não hesita em usar a mentira e a manipulação para alcançar seus objetivos mais sujos. Ela está demitida sumariamente, e farei questão de que a guarda de Mateus seja revista, pois a criança corre perigo em suas mãos, com suas imprudências e a falta de cuidado. Ela jamais se aproximará de Mateus novamente, eu garanto a todos os presentes, sentenciou com um sorriso de triunfo.
O burburinho na sala aumentou exponencialmente, transformando-se em um coro de murmúrios e espanto. Flashes explodiam, microfones eram estendidos para Elvira, que saboreava a falsa vitória. Sofia, nos bastidores, sentiu um nó na garganta, a humilhação a atingindo com força total, mas ela se recusava a ceder ao desespero. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não desabou, lembrando-se do sorriso de Mateus e de seus primeiros passos. Não posso desistir agora, pensou, a dor no peito imensa, mas a coragem para lutar por seu filho era ainda maior, impulsionando-a a permanecer firme diante da adversidade, e a mostrar a verdade a todos. Não, basta, a voz de Alexandre irrompeu, ecoando pela sala, fazendo todos se calarem, e o silêncio se instalar. Ele se levantou de seu lugar, o olhar furioso fixo em Elvira, a raiva fervendo em seu peito, um vulcão prestes a explodir. Basta de mentiras, Elvira, basta de manipulações. Eu já tenho a verdade, e a verdade, ao contrário de suas calúnias, é irrefutável e indiscutível. E a senhora, Dona Elvira, é a verdadeira criminosa, a verdadeira golpista desta história. E tudo será revelado aqui, agora, para todos verem e julgarem. Ninguém mais será enganado por suas tramas, por suas falsidades e sua ambição desmedida. Sua farsa chegou ao fim. Alexandre fez um sinal para Dr. Castro, que imediatamente projetou o vídeo de segurança da clínica neonatal no telão gigante, para a surpresa e o choque de todos os presentes. A imagem era clara, cruel e chocante, como um filme de terror se desenrolando. Uma jovem Sofia, frágil e exausta após o parto, e em seguida, Elvira e a falecida Laura conversando com o médico, que entregava a elas um documento enquanto Sofia dormia, e um bebê era levado para longe. Outro bebê, menor e aparentemente doente, era colocado no berço ao lado de Sofia. As expressões de Elvira eram de triunfo, de uma satisfação macabra, em um rosto sem piedade ou remorso, desvendando uma trama de terror. O choque na sala foi monumental, o ar se tornou pesado com a revelação. Os jornalistas estavam em êxtase, as câmeras gravavam cada reação, cada gota de suor no rosto de Elvira, que empalideceu, seu sorriso cínico se desfez em pânico, seus olhos arregalados de terror. A farsa estava exposta, a conspiração desmascarada para todo o país. A verdade, que ela tanto tentou enterrar, ressurgia com uma força avassaladora, destruindo sua credibilidade e expondo sua crueldade para todo o país. O clímax estava apenas começando, e a queda de Elvira seria tão pública quanto suas calúnias, tão profunda quanto seus crimes. Alexandre continuou, a voz embargada pela emoção e pela raiva, apontando o dedo para Elvira, cujos olhos agora demonstravam um medo genuíno. Este vídeo é a prova de um crime hediondo. Minha falecida esposa Laura, manipulada por Elvira, armou para roubar o filho de Sofia no parto, trocando-o por outro bebê, um bebê doente que foi dado como Mateus, e inventando um diagnóstico de paralisia cerebral para o meu filho. Eles manipularam a vida de Mateus, o mantendo refém de uma cadeira de rodas, para que Elvira pudesse ter mais controle sobre a fortuna da família. E a verdadeira mãe de Mateus é Sofia, ela é a mãe biológica dele, gritou, com a voz carregada de revolta e desespero. As palavras de Alexandre foram como um trovão, atingindo Sofia no coração e no corpo, que tremeu com a emoção avassaladora. Sofia, chocada, mas com o coração transbordando de uma emoção indescritível, avançou para o palco, os olhos fixos em Alexandre. Ele a olhou, os olhos marejados, um pedido silencioso de perdão e uma promessa de justiça em seu olhar, um novo futuro para os três. A sala explodiu em murmúrios, gritos e perguntas. A revelação era avassaladora, desvendando um complô familiar que chocou a todos os presentes, e a todo o país que acompanhava a transmissão ao vivo, sem entender a extensão de tanta maldade e crueldade contra um bebê. Sim,
É tudo verdade. A enfermeira Ana, agora no palco ao lado de Sofia, confirmou, a voz embargada pela emoção e pelo alívio de finalmente confessar a verdade, de tirar o peso da culpa de seus ombros. Eu fui a enfermeira que testemunhou tudo, eu vi tudo. Eles me ameaçaram, me subornaram para que eu ficasse em silêncio e fizesse parte da trama. Disseram que Sofia era louca, que não tinha condições de ser mãe. Eu me arrependo profundamente do que fiz, mas não podia mais guardar esse segredo. Sofia é a verdadeira mãe de Mateus. E Mateus sempre foi saudável. O diagnóstico de paralisia cerebral foi forjado para garantir que ela nunca tivesse o filho de volta, e para afastá-lo de uma vida normal, de seu verdadeiro lar. A coletiva de imprensa transformou-se em um tribunal de opinião pública, com Elvira como a ré, e milhões de espectadores assistindo ao seu julgamento e à sua condenação. Elvira tentou fugir, mas foi impedida pelos seguranças, que a cercaram, garantindo que não escapas-se impune. Sua face, antes maquiada com arrogância e um sorriso cínico, agora era um retrato do desespero e da derrota mais humilhante. O mundo que ela havia construído sobre mentiras e ambição, desabava diante de seus olhos, e não havia como deter a avalanche da verdade que a estava consumindo, revelando a todos a vilã cruel que ela era. As provas eram inegáveis, os testemunhos irrefutáveis. O império de Elvira havia chegado ao fim de forma espetacular. Alexandre, com Mateus nos braços, olhou para Sofia, seus olhos implorando perdão, a alma lavada pela verdade, mas corroída pela culpa de sua cegueira. Ele sentia uma dor profunda por ter sido enganado, por não ter visto a verdade, por ter permitido que seu filho e a mulher que o havia protegido passassem por tanto sofrimento. Sofia, ele disse, a voz quebrada pela emoção, as lágrimas escorrendo livremente. Perdoe-me. Perdoe-me por não ter acreditado em você, por não ter visto. Mateus. Mateus é seu filho. E eu farei de tudo para reparar essa injustiça. Tudo que estiver ao meu alcance para compensar a dor que você e nosso filho passaram, e para construir um futuro de amor e verdade, como vocês merecem. Sofia se aproximou de Mateus estendendo a mão para tocar o rosto do menino, as lágrimas escorrendo livremente, um gesto de um reencontro de almas, um reconhecimento mútuo que transcendeu as palavras. O toque foi um reencontro de almas, um reconhecimento mútuo, uma promessa de que a dor seria superada pelo amor mais puro e verdadeiro. Meu filho, ela sussurrou, a voz carregada de amor e dor, mamãe te encontrou. Mamãe vai te proteger com minha vida. Você nunca mais será separado de mim, meu amor. Mateus a olhou, seu sorriso puro e desarmado se abriu, como se compreendesse que a mulher que o havia protegido era, de fato, sua mãe. A mulher que o amava acima de todas as coisas, acima de qualquer fortuna. A plateia, antes em choque e perplexidade, irrompeu em aplausos calorosos e emocionados, uma onda de alívio e admiração percorrendo a sala, a história de Sofia, a empregada que havia lutado por seu filho contra uma família poderosa e cruel, tocou o coração de todos os presentes e dos telespectadores em casa. A verdade havia triunfado, e a justiça, ainda que tardia, estava prestes a ser feita. A mansão Monteiro, palco de tantos segredos e intrigas, agora testemunhava um milagre de amor e redenção, um novo começo para Sofia, Mateus e Alexandre, que agora estava pronto para ser a família que sempre deveriam ser, unidos pela verdade e por um amor incondicional que superava todas as adversidades e mentiras. Os olhos de Elvira se arregalaram em desespero e terror ao ver a reação da mídia e do público, compreendendo a magnitude de sua queda, a ruína total de sua vida. O silêncio na sala foi substituído por uma avalanche de perguntas, acusações e flashes de câmeras, todos voltados para ela, expondo-a sem piedade. Sua imagem de mulher poderosa e respeitável desmoronava em segundos, revelando a vilã inescrupulosa que sempre foi,
uma alma corrompida pela ambição desmedida. Sua reputação, sua ambição, seu futuro, tudo se transformava em ruínas diante da força implacável da verdade, que a esmagava sem piedade, deixando-a sem chão, e sem esperanças de reaver sua imagem. Isso é um absurdo, uma calúnia, uma armação contra mim, uma injustiça, Elvira gritou tentando se defender, mas suas palavras se perderam na cacofonia de vozes e flashes. Ninguém a ouvia mais, suas defesas eram vãs e desesperadas. As evidências eram avassaladoras, o testemunho de Ana irrefutável, e o vídeo, a prova inegável de sua crueldade e manipulação, de seu crime. Sua voz, antes tão autoritária e cheia de poder, agora era apenas um eco fraco e desesperado de uma mulher derrotada, cujo castelo de mentiras havia desmoronado de forma espetacular diante de todo o país, sem chance de reerguer-se, sem dignidade, sem honra, sem nada. A polícia chegou, alertada por Dr. Castro, e Elvira foi levada sob custódia, algemada, diante dos olhos da imprensa, que registrava cada detalhe de sua humilhação pública. O escândalo Monteiro explodiu, dominando todas as manchetes e noticiários do país, chocando a todos com a dimensão da maldade. A notícia da troca de bebês, do diagnóstico forjado e da conspiração para herdar a fortuna chocou o país inteiro. Sofia, finalmente livre das amarras da mentira, segurava Mateus em seus braços, sentindo que um novo capítulo, cheio de esperança e amor, estava prestes a começar, não apenas para ela, mas para todos que foram tocados por sua luta e sua resiliência inabalável. Alexandre, com lágrimas nos olhos e o coração pesado pelo arrependimento, pegou a mão de Sofia, um gesto de cumplicidade e um pedido mudo de perdão, mas repleto de uma promessa de um futuro diferente. Sofia, eu sei que o perdão não virá facilmente, pois as feridas são profundas e o tempo não as apaga por completo. Mas eu juro que passarei o resto da minha vida para merecê-lo. Por você, por Mateus, por tudo que vocês sofreram em silêncio e sozinhos. Eu serei o pai que Mateus merece, o companheiro que você precisa, se me permitir. Vamos construir uma nova vida, uma nova família, baseada na verdade e no amor. E farei com que a justiça seja feita, em todos os detalhes, contra aqueles que os fizeram sofrer, especialmente Elvira. Sofia o olhou, a dor ainda presente em seus olhos, mas uma chama de esperança e gratidão começava a arder em seu peito, aquecendo sua alma, acalmando seu coração. Ela sabia que o caminho seria longo, que as feridas não cicatrizariam da noite para o dia, mas a determinação de Alexandre a tocava profundamente. Ao ver o olhar sincero de Alexandre, a dor profunda em seu rosto, ela sentiu que ele estava genuinamente arrependido, que ele se dedicaria a eles. A presença de Mateus entre eles era a ponte, o elo que os uniria na construção de um futuro que, até então, parecia impossível, mas que agora se mostrava enfim real e promissor, um verdadeiro milagre da vida e do amor. A revelação foi completa e devastadora para todos os envolvidos na trama, derrubando o castelo de cartas de mentiras e ambição. O médico cúmplice também foi preso, pagando por sua participação na farsa, e a enfermeira Ana, apesar de sua participação inicial, foi elogiada por sua coragem em revelar a verdade, obtendo um acordo de delação que aliviou sua culpa e a libertou de seu fardo. A justiça enfim começava a se mover, desmontando a teia de mentiras tecida pela ambição e pela crueldade. Sofia, agora, era mais do que uma empregada. Era uma heroína, a mãe de Mateus, cujo amor materno havia prevalecido contra todas as adversidades, inspirando a todos com sua força e resiliência inabalável. Mateus, com seu sorriso contagiante e os olhos brilhando de alegria, observava o desenrolar dos eventos, sem compreender a totalidade da complexa trama, mas sentindo a mudança no ar, a leveza no toque de Sofia, a intensidade no olhar de Alexandre. Ele era o centro de tudo, a criança que havia desvendado segredos, que havia revelado verdades, e que,
com seus pequenos passos, havia movido montanhas, unindo duas almas que o amor havia, de forma tão cruel, separado, mas que agora se reencontravam para dar novos passos, juntos. O futuro o aguardava, cheio de possibilidades, de uma vida plena, de um amor incondicional e de uma família que ele tanto desejava. A verdade é a luz que dissipa as sombras mais profundas, e o amor, a força que une os corações, superando qualquer barreira ou maldade, mostrando que a fé pode mover montanhas. O clímax se encerrou com a certeza de que a justiça, tarde ou cedo, sempre prevalece. Sofia, Alexandre disse, as lágrimas escorrendo livremente, a voz embargada pela emoção e o corpo tremendo sob o peso da culpa, eu sei que o perdão não virá facilmente, pois as feridas são profundas demais, e o tempo por si só não as apaga. Mas eu juro que dedicarei o resto da minha vida para merecê-lo. Por você, por Mateus, por tudo que vocês sofreram em silêncio e sozinhos, enganados por aqueles em quem confiava. Eu serei o pai que Mateus merece, o companheiro que você precisa, se me permitir. Vamos construir uma nova vida, uma nova família, baseada na verdade e no amor que nos foi roubado, e farei com que a justiça seja feita, em todos os detalhes, contra aqueles que os fizeram sofrer. Sofia o olhou, a dor ainda presente em seus olhos, uma cicatriz visível de todo o sofrimento que havia suportado, mas uma chama de esperança e gratidão começava a arder em seu peito, aquecendo sua alma e acalmando o turbilhão de emoções. Ela sabia que o caminho seria longo, que as feridas não cicatrizariam da noite para o dia, pois a dor da separação de um filho era imensa, mas a determinação de Alexandre a tocava profundamente. Ao ver o olhar sincero de Alexandre e a dor profunda em seu rosto, ela sentiu que ele estava genuinamente arrependido, que ele se dedicaria a eles com todo o seu ser. A presença de Mateus entre eles era a ponte, o elo que os uniria na construção de um futuro que até então parecia impossível, mas que agora se mostrava, enfim, real e promissor, um verdadeiro milagre da vida e do amor. Mateus, em seus braços, alheio à complexidade da trama, apenas sentiu o calor do abraço da mãe e a mão forte do pai que o segurava. Seu sorriso puro e desarmado se abriu novamente, como se compreendesse que a mulher que o havia protegido era, de fato, sua mãe, a mulher que o amava acima de todas as coisas, acima de qualquer fortuna, e que o homem que o havia amparado era seu pai, um pilar de segurança. Naquele momento, o amor incondicional da criança dissipava a escuridão, unindo os corações de Sofia e Alexandre em uma promessa silenciosa de um futuro compartilhado, onde a verdade seria a base de tudo, e o amor, o alicerce mais forte, garantindo que nunca mais seriam separados. As primeiras ações de Alexandre foram direcionadas a Mateus. Ele imediatamente contratou os melhores especialistas para uma reavaliação completa da condição de seu filho, fora do círculo dos médicos cúmplices. O diagnóstico anterior foi formalmente revogado. Mateus não tinha paralisia cerebral, apenas uma fraqueza muscular temporária resultado de um diagnóstico forjado e de uma falta de estímulo adequado. Como pude ser tão cego, Sofia? Ele se lamentou, a voz cheia de autodepreciação. Como não vi o que estava bem diante dos meus olhos? Meu filho foi roubado de uma vida normal, e eu permiti que isso acontecesse. Eu falhei com ele, falhei com você, falhei com minha própria família. Mas agora, farei o impossível para reverter essa situação, para dar a ele a vida que merece. A mansão Monteiro, antes um palco de segredos e angústias silenciosas, começou a se transformar. As orquídeas exóticas e o brilho frio do mármore deram lugar a um ambiente mais aconchegante, com brinquedos espalhados e o riso de Mateus ecoando pelos corredores. Sofia, agora reconhecida não como empregada, mas como a mãe biológica de Mateus, moveu-se com uma dignidade renovada, sua presença enchendo a casa de um calor humano que jamais existira. O luxo ainda estava lá,
mas servia agora como pano de fundo para uma vida que, finalmente florescia, uma vida de verdade e propósito, reconstruída sobre a base sólida da família, com um novo significado e uma nova esperança para o futuro que estava por vir. Alexandre, movido por um desejo profundo de reparação, convocou uma nova coletiva de imprensa, desta vez para um pedido público de perdão. Diante das câmeras e dos microfones, ele confessou sua cegueira, sua falha em proteger Mateus e Sofia, e denunciou o esquema de Elvira e Laura, com uma coragem que surpreendeu a todos. Eu peço perdão, Sofia, por cada momento de dor que você e nosso filho viveram sob o teto da minha casa, vítimas de uma farsa que eu, em minha dor e arrogância, não quis enxergar, declarou, a voz firme, mas os olhos marejados. E prometo que essa família será um farol de justiça e verdade a partir de hoje, para que ninguém mais sofra o que eles sofreram, por minha causa. Peço também perdão à sociedade, por não ter visto e permitido tanta maldade. A coragem de Alexandre tocou a todos, transformando o escândalo inicial em uma história de redenção e esperança. Sofia, agora ao lado dele, não era mais a empregada humilhada, mas a mãe forte e digna que havia prevalecido contra a crueldade. Sua imagem antes difamada, foi restaurada, e ela se tornou um símbolo de resiliência e amor materno. A imprensa, antes sedenta por fofocas, agora a elogiava, reconhecendo sua força e sua pureza de coração. O contraste entre sua humildade e a ostentação dos Monteiro havia se desfeito, revelando uma mulher que, com dignidade e coragem, havia conquistado seu lugar de direito na sociedade e no coração de sua família. Os primeiros passos de Mateus, que haviam desencadeado toda a verdade, inspiraram Sofia a sonhar grande. Alexandre, ela disse, os olhos brilhando com uma nova visão. Mateus é um milagre, mas muitas crianças não têm a mesma sorte. Elas precisam de esperança, de apoio, de um lugar onde possam florescer, onde suas limitações não definam seu potencial. O que acha de criarmos algo para eles? Um lugar onde possamos ajudar essas crianças, um lugar que seja um legado do amor que temos por Mateus, e que seja uma reparação pelo sofrimento que ele e eu passamos. Algo que possa transformar a dor em propósito, em um novo futuro, para todos. Alexandre, sem hesitar, abraçou a ideia de Sofia com fervor. Era a oportunidade perfeita para reparar não apenas o erro de sua família, mas para transformar a dor em um legado de compaixão e solidariedade. Sofia, essa é a melhor ideia que já ouvi, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela, repletos de admiração. Vamos construir o maior centro de apoio para crianças com deficiência que este país já viu. Você será a diretora, a alma desse projeto. Eu colocarei todos os meus recursos, todo o meu poder, a serviço dessa causa. Será nosso legado, a prova de que o amor e a verdade sempre triunfam sobre a escuridão e a maldade, e que Mateus será o maior símbolo dessa vitória, um milagre ambulante. Nasceu então o Instituto Passos de Esperança Mateus Monteiro. O nome era uma homenagem à jornada de superação do pequeno, um símbolo da capacidade humana de transcender as adversidades. E uma prova de que a fé move montanhas. Sofia, com sua sensibilidade e conhecimento das realidades mais vulneráveis, assumiu a direção, transformando o local em um santuário de esperança. Alexandre, usando sua influência e recursos, garantiu que o Instituto tivesse o que havia de mais moderno em terapias e equipamentos, um espaço digno onde o luxo se transformava em ferramenta de inclusão e cura, para crianças de todas as realidades sociais, um verdadeiro oásis. Entre reuniões de planejamento e a criação do Instituto, um novo sentimento florescia silenciosamente entre Sofia e Alexandre. As conversas noturnas sobre Mateus e o futuro do projeto se transformavam em momentos de cumplicidade, de olhares que se encontravam e se compreendiam. Uma noite, enquanto Mateus dormia tranquilamente, Alexandre pegou a mão de Sofia. Sofia, ele disse, a voz suave, eu sei que ainda é cedo, mas eu
Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você e Mateus. Você trouxe luz para minha escuridão, verdade para as minhas mentiras. Eu te amo, Sofia, e peço que me dê a chance de te fazer feliz, de sermos uma família de verdade. Sofia sentiu o coração acelerar. A dor ainda existia, mas o amor havia, de forma surpreendente, encontrado seu caminho. Ela olhou para Alexandre, para a sinceridade em seus olhos, para a promessa de um futuro que parecia tão distante há pouco tempo. Alexandre, ela respondeu, as lágrimas rolando pelo rosto, eu sempre amei Mateus com todo o meu coração, e sei que você também o ama. E sim, eu quero tentar. Quero construir essa família com você, quero acreditar no amor que nos foi roubado, mas que agora se reencontrou de uma forma tão inesperada e poderosa. Eu quero que Mateus tenha a família que sempre mereceu, e que nós tenhamos a chance de sermos felizes, de forma verdade, ira e pura. Os próximos meses foram dedicados à concretização do Instituto e à construção dessa nova família. Elvira e o médico cúmplice foram condenados e cumpriram suas sentenças, a justiça, finalmente prevalecendo. A mídia, que antes os havia exposto à vergonha, agora celebrava a história de amor e redenção, mostrando Sofia e Alexandre como um exemplo de que, mesmo nas maiores adversidades, a verdade e o amor sempre encontram seu caminho. O Instituto se tornou um sucesso imediato, com centenas de crianças se beneficiando de suas terapias inovadoras e de um ambiente acolhedor, onde cada passo de esperança era celebrado com a alegria que a vida merecia. 5 anos depois, o Instituto Passos de Esperança Mateus Monteiro havia se tornado um farol de luz, abrindo centros em 3 países latino-americanos: Brasil, Argentina e Colômbia. Centenas de crianças, antes confinadas por diagnósticos errados ou pela falta de recursos, tinham agora acesso a terapias inovadoras, educação inclusiva e, acima de tudo, a dignidade de uma vida plena de possibilidades. Sofia, como diretora-geral, supervisionava cada centro com a mesma paixão e dedicação que a levaram a lutar por Mateus, garantindo que o legado de amor e justiça da família Monteiro alcançasse aqueles que mais precisavam, transformando a dor de um passado sombrio em um futuro brilhante e cheio de esperança. Mateus, agora com 8 anos, caminhava altivo e orgulhoso sem a necessidade de muletas, um sorriso radiante no rosto. Seus passos eram firmes, cheios de confiança, um símbolo vivente de que o amor e a verdade, por mais que fossem escondidos, sempre encontram seu caminho, e juntos, podem mover montanhas. Ele não era apenas o filho de Sofia e Alexandre. Ele era a personificação da esperança, o menino que havia desvendado segredos, que havia revelado verdades, e que, com seus pequenos e corajosos passos, havia unido 2 almas que o amor havia, de forma tão cruel, separado no passado, mas que agora, finalmente estava, juntos, para sempre. A imagem de Mateus caminhando de mãos dadas com seus pais, Alexandre e Sofia, era o plano final perfeito, uma representação vívida de tudo o que haviam construído. A mansão Monteiro, que um dia foi um palco de tristeza e segredos, era agora um lar repleto de amor, risadas, e a promessa de um futuro onde a verdade reinaria soberana. O luxo ainda estava lá, mas havia sido ressignificado, usado como ferramenta para o bem, para um propósito maior que a própria fortuna, mostrando que o verdadeiro tesouro da vida não se mede em bens materiais, mas sim em amor, dignidade e justiça. Um dia, enquanto observavam Mateus correr e brincar no jardim que um dia testemunhou seus primeiros passos com as muletas improvisadas, Sofia e Alexandre trocaram um olhar carregado de toda uma história, de todo um amor que havia sido testado e fortalecido pela adversidade. É inacreditável como tudo mudou, não é, Sofia? Alexandre sussurrou apertando a mão dela. Mal consigo lembrar da vida antes de você e Mateus. Vocês me salvaram, me mostraram o verdadeiro significado da vida. Eu te amo, Sofia, mais do que qualquer fortuna, mais do que qualquer coisa neste mundo. E sou eternamente grato por ter você e nosso filho ao meu lado,
todos os dias. Sofia sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto e os olhos, cheio de uma paz que ela jamais imaginou ser possível. Nós nos salvamos, Alexandre. Ela respondeu, a voz suave mas firme. A verdade nos salvou, o amor nos salvou. E Mateus, com sua inocência e sua força, nos mostrou que nem todo o ouro do mundo pode comprar a verdade e a força de um coração puro. Ele é a prova viva de que, com fé e amor, podemos superar qualquer obstáculo, qualquer maldade e construir um futuro de esperança, de um amor incondicional, que nos unirá para sempre. Mateus, percebendo o olhar dos pais, correu até eles, abraçando suas pernas com a alegria de uma criança que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Aquele abraço simples e cheio de afeto era a maior recompensa, o verdadeiro tesouro da família. A história de Sofia, Mateus e Alexandre se tornou uma lenda moderna, um conto de fadas da vida real que inspirou milhões, provando que o amor, a verdade e a justiça, por mais que sejam desafiados, sempre encontram seu caminho para a luz, para a redenção, e que a esperança pode de fato mover montanhas, revelando a verdadeira força de um coração puro.